Vamos tratar aqui do movimento circular uniforme. Uma partícula em movimento circular uniforme, ela descreve uma circunferência ou um arco de circunferência com velocidade constante, por isso o termo uniforme. Embora a velocidade escalar não varie nesse tipo de movimento, a partícula ela está acelerada, porque a direção da velocidade está mudando. Essa figura, ela mostra a relação entre os vetores velocidade e a aceleração em várias posições durante o movimento circular uniforme. O módulo dos vetores velocidade permanece constante durante esse movimento, mas a orientação varia continuamente. A velocidade está sempre na direção tangente à circunferência e tem o mesmo sentido que o movimento. Já a aceleração está sempre na radial e aponta para o centro da circunferência. Por essa razão, a aceleração associada ao movimento circular uniforme é chamada de aceleração centrípeta, porque busca o centro, e o módulo dessa aceleração é dado por a aceleração é igual a v ao quadrado sobre r, onde r é o raio da circunferência e v é a velocidade da partícula. Nosso objetivo agora é demonstrar essa equação aqui. E para determinar o módulo e a orientação da aceleração, no caso do movimento circular uniforme, vamos considerar uma partícula P, que se move com velocidade escalar constante, v, enquanto percorre uma circunferência de raio r. E vamos fazer as considerações devidas para essa configuração. Então, aqui nós temos a partícula P, aqui é o vetor velocidade v, aqui é o raio da circunferência formada. Esse raio forma um ângulo θ com o eixo x, e a posição da partícula é dada por um x da partícula, que vou chamar de x de p, e por um y da partícula, que vou chamar de y de p. E aqui nós temos um ângulo de 90 graus. De maneira que nesse instante mostrado, as coordenadas da partícula P são xp e yp. A velocidade v de uma partícula em movimento é sempre tangente à trajetória da partícula na posição considerada. Isso significa que esse v ele é perpendicular a uma reta R que liga o centro da circunferência à posição da partícula. Então, o ângulo aqui é de 90 graus. Dessa forma, esse ângulo aqui vai ser 90 menos θ, porque aqui já é 90 e aqui é θ, e aí a soma dá 180. Se esse ângulo aqui é 90 e esse é 90 menos θ, esse ângulo aqui é θ, porque quando a gente somar θ com 90 menos θ, nós temos 180 graus. Então, 90 menos θ mais 90 mais θ dá 180, que é todo esse ângulo. Então, esse ângulo θ é o mesmo ângulo desse triângulo aqui formado em amarelo. Dessa forma, podemos escrever as componentes escalares de v e, com isso, obter o vetor velocidade. Vamos projetar, então, o vetor velocidade ao longo desse eixo e ao longo desse eixo. A projeção ao longo da vertical nos permite obter a componente vy e a projeção ao longo da horizontal nos permite obter a componente vx. Então, daqui, a gente tem que a componente vy, que eu vou escrever como esse vetor vy, é igual ao v, que está colado ao ângulo, então é v cosseno θ, na orientação J chapéu.
porque está apontando aqui ao longo desse eixo, que coincide com o eixo Y. Já essa projeção aqui, na horizontal, vai ser o Vx. E o Vx, por sua vez, vai ser o V sem o ângulo, então é V seno θ, mas agora apontando para a direção negativa do eixo Y, na orientação menos e chapéu. Esse é o vetor Vx. Reescrevendo, então, o vetor V em termos das componentes x e y, nós temos menos V seno θ na orientação e chapéu e V cosseno θ na orientação J chapéu. Nós podemos ainda substituir o seno θ e o cosseno θ utilizando esse triângulo. Do triângulo, nós temos que o seno de θ é o cateto oposto, que é o YP, sobre a hipotenusa, que é o R. Seno de θ é Y da partícula sobre R. Cosseno θ é o cateto adjacente, então é XP, sobre a hipotenusa, que é R. XP sobre R. Substituindo aqui no seno e o cosseno as expressões em termos da posição da partícula XP e YP, nós temos dessa forma, nós encontramos o vetor velocidade em termos das coordenadas I chapéu e J chapéu. Só que nós estamos interessados em determinar a aceleração. E para determinar a aceleração da partícula P, nós devemos calcular a derivada dessa equação aqui em relação ao tempo, observando que a velocidade escalar V e o raio R não variam com o tempo. Então, as únicas quantidades que variam aqui com o tempo é YP e XP, que é a posição da partícula P em cada instante de tempo. Então, para obter a aceleração, devemos derivar a velocidade. Note que a taxa de variação com o tempo de YP, dyP, dt, é igual à componente y da velocidade, Vy. Analogamente, a taxa de variação com o tempo de xp, ou seja, dxp dt, é igual à componente x da velocidade, Vx. E, novamente, reescrevendo o Vx e o Vy, que foi obtido aqui, aqui nós temos o Vx e aqui nós temos o Vy. Substituindo esse Vx e Vy aqui nessa relação, nós podemos reescrever a aceleração. Nós encontramos, então, a expressão para aceleração como sendo menos V ao quadrado cosseno de θ sobre R, na orientação I chapéu, menos V ao quadrado sobre R, seno θ, na orientação J chapéu. Esse é o vetor aceleração. Nós estamos interessados em encontrar o módulo da aceleração, que é o que vimos anteriormente, que vale V2 sobre R. Então, para encontrar esse módulo, nós vamos reescrever esse vetor e calcular o módulo desse vetor. Conhecido o vetor A, vamos calcular o módulo desse vetor. O módulo do vetor é a raiz quadrada das componentes elevado ao quadrado somadas. Então, vamos elevar ao quadrado as componentes, somá-las e tirar a raiz quadrada. Esse sinal negativo fica positivo, V ao quadrado fica V à quarta, R fica ao quadrado. Então, vamos ter V à quarta cosseno ao quadrado de θ sobre R ao quadrado, mais V à quarta potência, seno ao quadrado de θ, sobre R ao quadrado. Vamos colocar esses termos em evidência, e colocando em evidência, aparece exatamente a relação trigonométrica conhecida, que é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ.
E percebam que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ vale 1. Então, isso aqui vale 1. Então, o A vai ser igual a raiz quadrada de V elevado à quarta potência sobre R ao quadrado. Isso aqui dá exatamente V ao quadrado sobre R, que estávamos querendo mostrar como descrito anteriormente. Então, para encontrar o módulo da aceleração centrípeta, basta descrevermos uma trajetória circular, descrever a partícula com as suas devidas posições e encontrar por meio da derivada a aceleração, derivando a velocidade que é obtida a partir do diagrama desenhado. Com isso, nós encontramos o módulo do vetor aceleração. Para determinar a orientação do vetor A, nós precisamos calcular um ângulo, que para o vetor nós determinamos o módulo, que encontramos que vale V ao quadrado sobre R, e falta determinar a orientação. Vamos voltar para a figura. Como obter um ângulo que identifique a aceleração? Então, esse aqui é o vetor aceleração, cujo módulo já encontramos. Esse vetor tem as componentes AY e AX, identificados na figura. E a gente quer identificar se esse ângulo aqui é o mesmo ângulo formado por essa linha que coincide com a linha do raio. Então, precisamos identificar se esse ângulo aqui é igual ao ângulo θ. Porque se esse ângulo aqui, que vamos chamar de φ, se esse ângulo aqui for igual ao θ, isso significa que o vetor aceleração aponta na direção do raio. Então, vamos só identificar quem vai ser o φ nessa nossa configuração, já que nós conhecemos o vetor aceleração. Então, esse triângulo relaciona o ângulo φ e os catetos AX e AY. E a partir desse triângulo, podemos escrever a tangente de φ, cateto oposto, AY, sobre cateto adjacente, AX. E o AY e o AX já foram obtidos aqui. Essa é a componente AY e essa é a componente AX do vetor aceleração. Então, a componente AY é menos V ao quadrado seno θ sobre R. E a componente AX é menos V ao quadrado cosseno de θ sobre R. Simplificando, esse menos V ao quadrado simplifica com menos V ao quadrado, o R simplifica com R, e nós temos então que tangente de φ é igual a seno θ sobre cosseno θ, que é a tangente de θ. Então, a gente mostra aqui que a tangente de φ é igual a tangente de θ. Assim, nós temos que φ é igual a θ. E mostrar que φ é igual a θ significa que A aponta de fato na direção do raio R, no sentido do centro da circunferência, como queríamos demonstrar. Então, com essas relações, nós mostramos que o módulo da aceleração centrípeta é dado por V2 sobre R, e mostramos por que conseguimos obter a expressão V2 sobre R, e verificamos também que a aceleração centrípeta, ela de fato aponta para o centro, já que nós determinamos esse ângulo aqui, que é exatamente igual a θ, mostrando que o A aponta na direção do raio R e no sentido aqui do centro da circunferência. Bom, finalizamos aqui esse vídeo, que tratamos de alguns aspectos do movimento circular uniforme. Bons estudos e até o próximo vídeo.